Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Alunos do segundo ano, tá? Esta aula de Sociologia, tá? Lembrando que Sociologia tem como objetivo o estudo, a compreensão da sociedade, tá? O estudo da sociedade. E devemos entender que cada sociedade tem suas peculiaridades, tem a sua cultura, tem sua construção sócio-histórica, tá bom? Por isso que eu posso destacar que, mesmo tendo no continente americano, os Estados Unidos é diferente do Brasil, e o Brasil é diferente da Europa, e é muito diferente da cultura oriental, porque cada um dessas localidades tem os seus valores, sua construção histórica. Tá bom, meus queridos alunos? Então, destacamos alguns autores importantes da história e da sociologia brasileira, tá? Entre eles, o Sérgio Buarque de Holanda, tá? Florestan Fernandes e Gilberto Freire, tá? O último, Gilberto Freire, é interessante que ele escreveu Casa Grande e a Senzala, tá? E uma obra assim bem analisada, extensa, tá? Que, diferente de outros historiadores ou sociólogos, ele busca harmonizar um pouco a relação entre negros e brancos, tá? Destacando-se o que é a miscigenação, tá? No decorrer da sua obra, ele destaca que era comum negros e brancos se alimentarem juntos, conviverem, tá bom? E é interessante, tipo assim, muitos vão pensar assim, meu Deus do céu, que absurdo, tá? Mas assim, tem que entender que a corrente científica da época defendia a eugenia, tá? Ou seja, uma superioridade racial. E uma consequência disso, né, foi as ideologias defendidas, em especial o nazismo, tá? Da raça ariana, raça superior. Então ele buscava destacar que no Brasil existia uma relação mais harmoniosa, tá bom? Mas eu vou destacar o aumento de violência e esse assunto, essa temática sobre racismo, conflitos entre pessoas de pele branca com negras nos Estados Unidos, tá? Infelizmente aconteceu uma tragédia, não diria uma tragédia, é um crime, entendeu? É importante destacar isso. De um policial branco que, mesmo o cidadão lá de cor negra pedindo, falando que não estava respirando, ele foi morto. E isso gerou uma onda de protestos, tá bom? Eu vou destacar para vocês aqui a reportagem. Tem vários canais destacando os jornais, tá bom? Mas vou destacar para vocês aqui, ó. Aqui o título é: escala de tensão aumenta no quinto dia de protestos. No quinto dia de protesto após a morte, né, do George Floyd por policial. Após o início até mesmo pacífico, manifestantes sentiram caos e entraram em choque com policiais de várias partes dos Estados Unidos. Governadores pedem reforço da Guarda Nacional e prefeituras de diversas cidades, inclusive de Los Angeles, impulsaram toque de recolher. Tá? Aconteceu o quê? Então, teve uma manifestação contra, porque acusando de racismo, tá bom? E isso está gerando muita violência. Até as últimas notícias, no dia 30, que é hoje, 30 de maio de 2020, já teve 2 pessoas que já morreram nessa onda de protestos. Muitos saques, tá? Delegacias, né? Carros policiais pegaram fogo, enfim. Então tá muito tenso e é interessante saber que nós estamos num período de pandemia, de isolamento social devido ao Covid-19 e mesmo assim está acontecendo esses conflitos, tá bom? Tem um sociólogo muito importante que faz parte da tríade clássica da sociologia, que é o Emile Durkheim, que destaca sobre a anomalia social, tá? Primeiro ele fala sobre a questão da sociedade, que compara assim, uma sociedade patológica, quando as instituições estão sendo prejudicadas,
elas não estão funcionando de uma forma saudável, não estão agindo de uma forma saudável. E anomalia seria quando existe o caos, tá? E uma crise sanitária provocada pela Covid-19, que gera uma crise econômica, que também pode gerar um caos social, tá? Então, vamos ficar atento a essa situação, tá bom? Que também demonstra a desigualdade social, demonstra o racismo, tudo isso, tá? Meus queridos alunos, vamos ter que compreender uma nova época, uma nova era de observar a sociedade, tá? Essa pandemia mudou tudo, as estruturas da sociedade, tá? É uma nova realidade para nós, tá bom? É interessante destacar isso, tá bom? O avanço da tecnologia e a violência provocada pelas redes sociais e agora sendo manifestada de forma agressiva, com mortes, então é algo assim, aumento também da violência doméstica, tudo isso é importante compreender, tá bom? Tem um outro autor que eu quero destacar para vocês, que nós estudamos esse semestre, que é quem? Sérgio Buarque de Holanda. Mas agora voltando para o Brasil. O Brasil é um país de muita desigualdade social e está nas raízes a questão da escravidão. E lá o Sérgio Buarque de Holanda destaca-se o homem cordial. E nós compreendemos que o homem cordial é o jeitinho brasileiro. Mas o cordial vem de cardio, vem do coração. O brasileiro age pelo afeto. Mas não, em nenhum momento o Sérgio Buarque de Holanda fala assim que o brasileiro ele é manso. Não, ele é agressivo. Prova disso que nas primeiras décadas da República teve vários conflitos no Brasil, tá? Como podemos destacar, né? A revolta do Antônio Conselheiro, né? Que é a revolta dos canudos, dos contestados, tá bom? Então sempre em conflito o Brasil, tá bom? As mortes no trânsito, os homicídios, que no ano de 2019 diminuiu, mas alguns estudos estão apontando que pode ter um aumento, já está tendo aumentos da violência doméstica, tá? Tem um Disque 180, é importante, a ministra Damares ressaltou, destacou que aumentou isso. Então, devemos observar então, a sociologia com uma visão assim, precisamos de dados, da ciência, mais próximo das ciências, dados e com essas novas realidades. Um grande abraço, professor. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau para vocês.